Capítulo 6, Parte 3. Amor, compaixão e poder. O amor a Deus resultará naturalmente em compaixão pelas pessoas. Não podemos amar ao Pai sem amar seus filhos também, mesmo quando não são dignos de amor. Em sua linda obra Love Beyond Reason, Amor Além da Razão, John Ortberg nos conta a história de Pandey, a boneca de pano de sua irmã. Ela já tinha perdido uma boa parte do cabelo, um dos braços e, genericamente falando, já nem tinha mais o enchimento. Mas ainda era a boneca preferida de sua irmã. Verificando seus motivos. O serviço da cozinha é uma parte vital da vida cristã, mas nunca devemos esquecer que as razões por que servimos são tão importantes quanto o modo como servimos. Os motivos de nosso coração realmente fazem diferença. Jan Johnson, autora de Living Purposeful Life, Vivendo uma Vida com Propósito, sugere uma série de perguntas úteis que podem nos ajudar a fazer o trabalho de Cristo com o coração de Cristo. Estou servindo para impressionar alguém? Estou servindo para receber recompensas materiais? Meu trabalho é afetado pelo mau humor e caprichos meus e dos outros? Estou usando esse trabalho para me sentir bem comigo mesma? Estou usando o meu trabalho para encobrir a voz de Deus me pedindo para mudar? Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quando descobriu-se que Pandey não estava junto com a família na volta das férias, o pai de Ortberg retornou e dirigiu de volta ao Canadá para encontrá-la. Somos uma família dedicada, escreve Ortberg. Talvez não uma família brilhante, mas dedicada. Eles encontraram Pandey no hotel, envolta em lençóis na lavanderia, prestes a receber a lavagem da morte. O que tornou Pandey tão valiosa para aquela família? Não era sua beleza, era porque a irmãzinha de Ortberg a amava demais. Se você amasse minha irmã, naturalmente amaria Pandey também. Isso acontece também com nosso Pai Celeste. Como seus filhos, somos falhos e feridos, quebrados e às vezes prostrados. Todos nós somos bonecas de pano, diz Ortberg, mas somos bonecas de pano de Deus. E Jesus esclareceu que servir a Deus também significa servir aos seus amados. Ame-me. Ame minha boneca de pano, diz Deus, escreve Ortberg. É um pacote fechado. Creio que por essa razão, em Atos 3, Pedro e João não puderam simplesmente passar pelo coxo sentado à porta do templo chamada Formosa. Quando olharam o homem, feito uma boneca de pano amarrotada, não viram um aleijado, mas um filho de Deus. Então, eles o amaram, quiseram ajudar. Seu amor por Deus espalhou-se naturalmente em compaixão pelo necessitado. Mas em vez de oferecer dinheiro ao homem, eles lhe deram algo ainda mais precioso. Algo que todos nós devemos lembrar quando realizamos um trabalho de caridade. Não tenho prata nem ouro, disse Pedro. Então, com todo o amor e poder do Espírito Santo, Pedro continuou: mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Atos, capítulo 3, versículo 6. Como você vê, a compaixão é apenas o início do que devemos oferecer às pessoas amadas por Jesus. Afinal, o mundo está cheio de obras de caridade. Pessoas e fundações que dão dinheiro e tempo e fazem coisas louváveis em favor dos pobres. Sei que essa compaixão agrada o coração de Deus, mesmo quando provém de não cristãos. No entanto, não era da caridade de Pedro que o coxo precisava naquele dia.
Ele precisava de algo que não é encontrado dentro de bolsos e carteiras, ou até mesmo na solidariedade das pessoas. Aquele homem precisava da cura. Necessitava do poder de Deus para transformar sua vida. E poder foi exatamente o que ele recebeu. Pela autoridade do Espírito, Pedro tomou o homem pela mão direita e o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Atos, capítulo 3, versículos 7 e 8. O que temos a oferecer? E isso, mais do que qualquer coisa, é o que o mundo precisa de nós hoje. As pessoas ouvem os sermões da TV, veem os prédios de nossas igrejas e leem nossos folhetos, mas estão famintas pela manifestação da glória de Deus. Algo maior do que elas, algo maior do que nós. Elas querem ver a Deus. Sempre foi assim. Paulo referiu-se à mesma realidade quando escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por que isso era importante? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O mundo já tem sabedoria humana o suficiente. Se é de um pouco de know-how extra que sua vizinha precisa, ela encontrará as respostas para todas as perguntas da vida em algum programa de TV. Se tudo o que o seu cunhado precisa é um conselho, ele poderá consegui-lo com os colegas de trabalho ou na internet. No entanto, não vai encontrar ali o que realmente precisa: uma nova vida. Se a sabedoria humana fosse o bastante para resolver os problemas do mundo, estaríamos livres das guerras, da fome e das doenças, e não teríamos necessidade alguma de Deus. Obviamente, isso não aconteceu. O mundo ainda está emaranhado em discórdias, definhando com o vazio físico e espiritual, e ainda se encontra ferido e agonizante. Continua desesperado pelo tipo de cura que somente Deus pode oferecer. Seria uma boa ideia, então, se cada um de nós parasse periodicamente durante o trabalho para o Senhor e perguntasse: em que estou confiando? Quem estou mostrando às pessoas? Porque se nosso serviço da cozinha não mostra Jesus às pessoas, corremos o risco de nos tornar messias substitutos. Se nós, e não a Deus, nos tornamos a fonte de esperança, acabaremos conduzindo as pessoas à decepção total. E também chegaremos à destruição completa, porque não fomos chamadas para a tarefa de salvar o mundo. Segundo Pedro e João, diante da porta chamada Formosa, não temos nada a oferecer de nós mesmas. Mas em Cristo recebemos o poder de dar às pessoas o que elas mais desesperadamente precisam. Somente Deus, como você pode perceber, pode consertar bonecas de pano. Nosso trabalho é ser apenas mensageiras, formadas à sua semelhança, cheias do seu amor e dotadas em seu poder, e presenteadas com o privilégio de repartir um Pai amoroso com um mundo órfão, espalhando Jesus por toda parte. Conta-se a história de um garotinho que se aproximou de um evangelista depois de uma reunião de avivamento. Com licença, Senhor, disse o garoto educadamente. O Senhor disse que todos deveriam pedir para Jesus entrar em seus corações, certo? Certo, filho. O evangelista agachou para que pudesse olhar nos olhos do menino. Você pediu para que ele entrasse? Bem, eu gostaria, disse o menino, arrastando a poeira do chão com o bico do sapato antes de voltar o olhar para o evangelista. Mas eu estive pensando. Sou tão pequeno
E Jesus é tão grande, ele não vai caber dentro de mim e vai se espalhar por toda parte. Eis a questão, filho, respondeu o evangelista com um sorriso. Eis a questão. Não sei quanto a você, mas eu quero que Jesus seja evidente em minha vida, de modo que as pessoas não me vejam apenas como uma pessoa de boa índole, cheia de boas obras. Desejo que meu relacionamento com Deus seja real e vital, semelhante aos dos apóstolos Pedro e João, que era notado por todas as pessoas. Não seria maravilhoso que falasse sobre nós o que está registrado em Atos capítulo 4, versículo 13? Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Creio que foi isso que o presidente Jiang Zemin estava dizendo quando contou a Dr. Arg a história do começo do capítulo. Ele teve conhecimento da diferença através de uma vida cristã desconhecida, e isso permaneceu gravado em sua memória. Infelizmente, ao contrário de Paul Harvey, não tenho o resto da história quanto a essa narrativa particular. Cristãos chineses ainda são perseguidos por sua fé todos os dias. Oficiais chineses não dão sinais de que irão suavizar sua postura. Mas, quem sabe, talvez a compaixão terna de uma mulher, uma enfermeira cristã, que enquanto estava em sua trajetória, saiu de seu itinerário de todas as formas, possa mudar, enfim, o coração de um presidente e de seu país. Apenas uma coisa é certa: a causa de Cristo está bem e viva na China, por causa de cristãos como aquela enfermeira. Cristãos que se atreveram a amar, cristãos que se atreveram a servir, cristãos que deixaram Jesus se espalhar por toda parte. Em vez de brigarem com o governo durante os últimos 40 anos de comunismo, os cristãos chineses dedicaram-se à adoração e ao evangelismo, a missão original da igreja. Escreve Philip Yancey em What's So Amazing About Grace? O que há de tão incrível na graça? Concentraram-se em mudar as vidas e não as leis. E algo inacreditável tem acontecido nesses 40 anos. Havia 750 mil cristãos quando deixei a China, contou Yancey, um velho missionário, um perito sobre a China. E agora? Você ouve vários números, diz o homem, mas penso que seguramente chegam a 35 milhões. Uma vida, de fato, faz a diferença. Sua vida, mais a minha, são duas. Vamos nos ligar à videira para que comecemos a dar frutos. Vamos começar a levar a vida de maneira que Jesus possa se espalhar por toda parte. Vamos começar a amar de tal maneira que as pessoas apontem para nossas vidas e digam: eu sei quem você é. Ou melhor ainda, eu sei de quem vocês são, porque elas veem em nós o nosso Senhor e o seu amor.